Volume 11. Capítulo 3. Os esquemas de Milene. Depois que a conversa terminou, Milene pegou emprestada uma das salas de recepção dos Frasers para uma conversa particular com o homem que Leon havia chamado de diplomata elegante. Seu nome verdadeiro era Ivan Soulishira. Ivan estava em uma janela, olhando para fora. De lá, ele podia ver a ilha flutuante com sua fortaleza. No entanto, não conseguia ver nem Wenyor nem seu navio irmão, embora tivesse certeza de que estavam ancorados em segurança no porto da ilha. Além dessas duas embarcações, ele possui alguma outra de igual calibre? Perguntou Ivan. Milene, que estava sentada em um sofá atrás dele, manteve a expressão vazia. Não confirmamos a presença de um terceiro. Não posso descartar a possibilidade de sua existência, mas não deveríamos especular na ausência de evidências, não é mesmo? Você tem razão. O que mais importa é que Raquel acredita que o Duque Bartyford os espera na fronteira. Milene havia previsto que Raquel tomaria medidas defensivas se soubesse que Leon havia chegado a Fraser. Devo dizer que você certamente é uma mulher pecadora. Ivan lhe lançou um olhar cheio de insinuações. Há rumores de que você tem o herói do reino, o Duque Bartyford, o cavaleiro canalha, completamente sob seu feitiço. O sorriso de Milene era tênue. É apenas um boato. Os homens preferem suas mulheres mais jovens. Além disso, ele tem 3 lindas garotas para chamar de noivas. Enquanto ela dizia essas palavras, houve uma breve, fraca e quase imperceptível pontada de dor em seu coração. Era como se ela tivesse sido picada por uma agulha, e isso fez Milene franzir as sobrancelhas. Ivan permaneceu alheio aos sentimentos dela e se divertiu bastante. De qualquer forma, você merece todo o crédito por tê-lo trazido até a fronteira. Seus pais em Lepart ficarão felizes com a notícia. Isso me agrada. Ainda assim, você tem certeza disso? Ivan lhe deu um olhar investigativo. Se você mantiver o Duque aqui, o inimigo lançará um ataque em suas outras fronteiras. Os aristocratas que guardam esses territórios ficarão muito descontentes. Apesar da demonstração de preocupação de Ivan com as vulnerabilidades de Oxford, Milene não parecia nem um pouco preocupada. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia que aqueles aristocratas seriam colocados em uma situação difícil. Sabia e tinha seguido em frente com seu plano de qualquer maneira. Não há motivo para alarme, disse Milene. Essa abordagem é mais benéfica para o reino como um todo. Ivan deu de ombros. Você sempre foi aterrorizante. Se tivesse ficado em Lepart, as pessoas talvez um dia a vissem como o verdadeiro poder, não por trás do trono, mas sobre ele. Isso é impensável. Insondável. Os suspeitos de sempre estavam reunidos na sala comum, incluindo eu, minha noiva, Marie e sua brigada de idiotas. Finn também se juntou a nós dessa vez, mas estava sentado em silêncio no sofá, apenas ouvindo enquanto conversávamos. Ele não tinha a intenção de compartilhar suas opiniões sobre nossa guerra. Eu preferia que fosse assim. Ele não tinha nada a ver com isso. Quanto a quem estava gritando sobre a injustiça de tudo isso e assim por diante, era Brad. Brad, cuja família também estava encarregada da defesa e manutenção de um território fronteiriço. Aristocratas como seu pai, a quem eram confiadas terras tão importantes, eram honrados com os mais altos cargos da nobreza, marquês ou duque. O tamanho de seu território era determinado de acordo com o título honorífico que recebiam, o que os colocava acima dos condes e barões em termos de riqueza material e hierarquia. Era justo que eles recebessem uma compensação adequada por sua perigosa responsabilidade. Em nosso grupo, Brad era o mais instruído quando se tratava de defesa de fronteiras. No momento em que contei os detalhes da nossa reunião com o diplomata elegante, ele entrou em pânico total. Em seu esforço para articular a gravidade da situação, ele estava falando tanto com as mãos e o corpo quanto com a boca. Não gosto de reclamar das decisões de Sua Majestade, mas simplesmente não posso concordar com a estratégia escolhida por ela. Se ela insistir que Leon permaneça aqui em Fraser, o restante de nossas fronteiras será invadido pelo inimigo.
Chris franziu as sobrancelhas, intrigado. Admito que será difícil para os outros senhores regionais, mas eles sabem o que está por vir. Eles já não fortificaram suas defesas. As coisas ficarão mais difíceis por um tempo, sim. Mas não é como se Leon fosse o único recurso militar do reino. Suspeito que o palácio enviará mais tropas. O restante do grupo de idiotas ouviu essa conversa com expressões discretas. Chris era oriundo da nobreza da corte. Foi tudo que ele conheceu, e sua educação se concentrou principalmente em esgrima. Ele também sabia mais do que o resto do grupo quando se tratava de prática e estratégia militar. Notavelmente, ele não parecia considerar isso uma emergência que causasse pânico, embora também não encarasse a crise iminente com leveza. Assim que o inimigo perceber que Leon não virá para protegê-los, eles considerarão isso uma licença gratuita para invadir com toda a força de seus exércitos. Brad gritou. Todos eles. Simultaneamente. Você realmente acha que o palácio é capaz de enviar tropas adicionais para cada uma dessas frentes de batalha? Não, concordo que isso seria impossível, admitiu Chris, hesitante. Esse também não é o nosso único problema. Brad se recostou no sofá, enterrando a cabeça nas mãos. Se os lordes regionais acreditarem que o palácio os abandonou, alguns deles acabarão se tornando traidores. Você realmente acha isso? Perguntou Ange. Tenho dificuldade em acreditar que eles cheguem a tais extremos, sabendo que isso faria de Leon seu inimigo também. Brad assentiu com a cabeça. Eles o farão se acharem que não tem outra opção. Se a escolha for entre se voltar contra o forte e a aniquilação, a autopreservação virá em primeiro lugar. Mais cedo ou mais tarde, alguns senhores regionais deixarão o inimigo passar por seu território sem impedimentos. Quando isso acontecer, a violência se espalhará como um incêndio. Greg se sentou no sofá e cruzou os braços sobre o peito. Agora que você mencionou isso, ouvi dizer que os senhores ao longo de nossas fronteiras têm suas próprias linhas independentes de comunicação com quaisquer nações inimigas que sejam suas vizinhas. Qualquer comunicação entre um lorde regional e o inimigo era considerada um ato de traição. No entanto, eles tinham que ter seus motivos para isso, conforme indicado pela defesa apaixonada de Brad sobre a prática. Eles podem lutar amargamente na batalha, mas todos os inimigos precisam da oportunidade de negociar, disse Brad. Quando prisioneiros de guerra eram feitos, as nações precisavam ser capazes de pagar taxas de reféns e trocas de prisioneiros. A guerra não era travada apenas no fronte. Às vezes, a diplomacia era uma necessidade. Esse era o principal motivo pelo qual cada região de fronteira mantinha essas comunicações privadas, mesmo quando corriam o risco de parecerem colaboradores para quem estivesse do lado de fora. Os lordes não são os únicos que se envolvem em tais acordos. Às vezes, o governo central também faz, argumentou Julius. Ele parecia ter uma compreensão mais flexível da situação. Independentemente disso, a questão em pauta é o julgamento de minha mãe. Porque, em um momento como esse, ela escolheria colocar Leon aqui na fronteira com Raquel. Isso me preocupa. Francamente, eu também não estava muito satisfeito com a ideia de que meu posicionamento tivesse um impacto tão grande no curso da guerra. Acho que tenho pena dessas nações estrangeiras, que ficam em alvoroço com sua mera presença, mestre. Embora haja humor na ironia de tudo isso, disse Luxon. A responsabilidade é um pouco pesada demais para o meu gosto, muito pesada, na verdade. Meu rosto se enrugou quando eu disse isso, e Lívia gentilmente deu uma cotovelada no meu lado. Senhor Leon, por favor, leve isso a sério, ela repreendeu. Fechei a boca com um estalo. A família de Sua Majestade tem a responsabilidade de liderar o Reino Unido de Leopard, explicou Gilke. Oficialmente, eles atuam como chefes do Conselho do Parlamento de Leopard e apenas supervisionam os líderes das Nações Unidas. Na verdade, eles detêm o maior poder de todas as monarquias constituintes. Assim como na República Auser com o presidente da Assembleia, disse Noelle. Gilke sorriu para ela. O parlamento deles é semelhante à Assembleia da República,
Mas a diferença é que a nação líder de sua aliança detém a maior influência. É por isso que Sua Majestade considera todas as terras de Leparte como seu lar, e não apenas a nação membro específica da qual ela é originária. E daí? Noelle inclinou a cabeça, sem entender muito bem. Não se pode descartar a possibilidade de que ela considere um certo grau de perda em Wolfort um sacrifício necessário para a proteção de sua terra natal. Todos nós o encaramos por ousar fazer uma acusação tão vergonhosa, mas Gilk não pareceu nem um pouco incomodado com a nossa desaprovação gritante. Você está exagerando, advertiu Julius. O reino de Wolfort é um segundo lar para minha mãe. Só espero que você esteja certo. Mas você não pode negar que as ações dela são inexplicáveis. Gilk foi rápido em defender seu ponto de vista e não parou por aí. Este será um momento difícil para os lordes regionais, tenho certeza, mas suspeito que os nobres da corte estejam encantados com o resultado. Assim como Chris, Gilk também era oriundo dessas fileiras. O rosto de Chris se contraiu. Não me coloque no mesmo grupo que você, ele disse, com a voz subindo algumas oitavas em desagrado. Não tenho nenhum prazer nessa situação. Muito pelo contrário, na verdade. Isso é só porque você não consegue entender, disse Gilk. Para os senhores da corte, os senhores regionais são inimigos em formação. Você deveria ter aprendido essa lição durante nossa guerra com o antigo principado. Era verdade que, no passado, Wolfort temia e detestava tanto a nobreza regional que havia promulgado leis opressivas para subjugá-la. Chris cerrou os lábios, incapaz de argumentar contra o raciocínio de Gilk. Gilk sabia mais sobre os costumes da nobreza do que ele. Isso também significava que ele sabia como remediar essa situação precária. Gilk passeou pela sala comum, com uma mão apoiada em seu braço enquanto a outra acariciava seu queixo. O que é essa farsa? Ele está tentando se fazer passar por algum tipo de detetive famoso. Esse seu olhar calmo e tranquilo realmente me irrita. Mesmo supondo que conquistemos a vitória nessa luta, Wolfort ainda será forçado a enfrentar a questão desses senhores regionais e suas lealdades questionáveis. Esses traidores em potencial, em outras palavras. No que diz respeito aos senhores da corte, essa é uma excelente oportunidade para enfraquecer o inimigo e seus futuros rivais de uma só vez, disse Gilk. Era uma teoria convincente, principalmente porque Gilk estava falando sobre sua própria corte. É exatamente isso que está errado com vocês, nobres da corte. Só se preocupam com a família real, reclamou Brad, incapaz de suportar as divagações de Gilk. Como um deles, gostaria de poder argumentar o contrário, mas suas palavras soam dolorosamente verdadeiras. Fico triste ao pensar no seu destino e no de sua família, encarregados de guardar nossa fronteira. As palavras de Gilk soaram apologéticas, mas seu sorriso não diminuiu em nenhum momento. Agora, então, passando para a questão de resolver esse problema urgente. Um grande estrondo ecoou pela sala, sugando a tensão do ar. Irritado com a interrupção, Greg se levantou de seu assento. Quem era aquele? Quem está com o estômago vazio em um momento como esse, hein? Não sabe que estamos em uma crise? Controle-se. Ele examinou a multidão enquanto falava, tentando identificar o culpado. Marie levantou lentamente a mão para admitir sua culpa, com os olhos apontados para o colo. Greg ficou pasmo. O restante de nós se virou lentamente para ela. Arrependida, com os lábios apertados, Marie rapidamente se afastou de nós. Eu sinto muito, ela gritou. No momento em que percebemos de quem era a barriga que estava protestando, a atitude de todos deu uma guinada. Nesse caso, é a minha hora de brilhar. Júlio sacou um avental e um hashimaki, aparentemente do nada. É só você esperar, Marie. Terei alguns espetos de primeira classe prontos para você em pouco tempo. Espere. Marie gritou. Não comemos nada além de espetos ontem, e até mesmo no dia anterior. Eu quero outra coisa. Ei! Ouça-me quando estou falando com você. Sem dar atenção aos seus apelos, Júlio saiu voando pela porta.
Não precisa se sentir envergonhada, Bradley lhe assegurou, pegando a mão de Marie com a sua. Seu estômago toca a melhor música do mundo. Juro a você que vou sair e encontrar algo para você comer também. Ok. Marie franziu a testa. Não era um elogio ter seu estômago roncando chamado de melódico. Brad saiu correndo atrás de Julius. Se todos os outros vão se ocupar em preparar uma refeição para você, eu vou cuidar do seu banho, decidiu Chris. A luz atingiu seus óculos com um brilho sinistro. Sim, é isso mesmo. Vou sair imediatamente para tirar água do seu banho, Marie. Desculpe-me, mas não entendo onde o banho entra nessa história, disse Marie, balançando a cabeça. Chris descartou suas dúvidas enquanto também saía da sala. Greg foi o próximo a se aproximar. Havia uma gentileza em sua expressão que estava totalmente ausente há um momento, quando ele se irritou e pulou de seu assento. Desculpe-me por tudo isso, Marie. Foi muito engraçado o modo como seu estômago roncou. Vou pegar um pouco de frango para você, disse ele. Como os demais, ele saiu da sala em busca de algo que lhe interessava mais pessoalmente do que o que Marie realmente desejava. Depois que eles saíram, Marie ficou parada no lugar, boquiaberta. Seu fardo parece nunca ficar mais leve, senhora, disse Kylo na tentativa de consolá-la. Sinto muito por você. Carla também parecia ter pena de Marie. Ela enxugou as bordas dos olhos com um lenço. A parte infeliz é que eles são realmente melhores do que costumavam ser. Bem, disse Gilk, o único membro da equipe bozo que ainda estava na sala. Nesse caso, acho que vou preparar um chá para você. Angie o agarrou pelo colarinho, impedindo-o de sair da sala. Você não? Disse ela, segurando-o com firmeza. Se quiser se lembrar, você ainda não terminou seu pensamento. Agora, há alguma maneira de resolver isso? Sim? Gilk era um canalha detestável, um trapaceiro desonesto como nunca houve. De toda a equipe de idiotas, sua reputação era a pior possível. No entanto, de alguma forma, ele também era um dos mais confiáveis. Aqueles de nós que permaneceram não ficaram muito satisfeitos com o fato de seu pequeno ato de detetive ter sido interrompido. Angie o havia interrompido para forçá-lo a revelar o restante de sua trama. Infelizmente. Por favor, você precisa me soltar. Por enquanto, Marie é minha prioridade máxima. Quando Gilk tentou se libertar, Angie passou a mão em sua bochecha. Sem hesitação. O som seco da pele batendo na pele ecoou pela sala. A força do tapa fez com que Gilk caísse no chão. Isso foi totalmente desnecessário. Gritou Gilk. Angie, Livia e Noelle o cercaram para evitar que ele fugisse. Chega de choradeira, disse Angie. Continue. Agora. Gilk fez uma careta. Não, obrigado. Eu me recuso a ser intimidado pela violência. Com isso, ele literalmente deu a outra face. As ameaças dela só o tornaram rancoroso. Marie, que havia observado tudo isso em silêncio, olhou para mim. Por fim, ela suspirou. Oh, apenas se apresse e fale. Você nos fez investir. Não nos deixe na mão. Finalmente, Gilk concordou com relutância. Se a senhorita Marie pedir, acho que não tenho escolha. Seus olhos pousaram em mim enquanto ele começava sua explicação. Não posso afirmar que sei exatamente o que Sua Majestade e o resto da nobreza da corte querem, mas há uma maneira de evitar antagonizar os senhores regionais. Para isso, no entanto, precisarei de seu navio. Eu havia ficado em silêncio até aquele momento, mas como era o meu navio que ele queria pegar emprestado, não tive escolha a não ser dizer o que pensava. Você quer dizer o Einhorn? Perguntei, esclarecendo. Ou Licorne, qualquer um deles. Você ainda tem aqueles orbes preciosos que recebeu da República Alzer? Sim, eu os tenho armazenados em casa. Para que você os quer? Para usar como alavanca nas negociações com a Concordata de Defesa Armada, ou seja, os outros membros que não o Raquel. Ridículo. Todo o interesse anterior desapareceu do rosto de Angie, substituído por uma amarga decepção.
Já tentamos negociar. Ouvi dizer que todas as tentativas terminaram em fracasso. Sim, eu ouvi o mesmo, respondeu Gilke, ainda parecendo confiante. Mas onde eles falharam, eu teria sucesso. E eu começaria com a nação mais fraca entre eles. Cruzei os braços e fiquei pensando em sua proposta. Então, após uma pausa, disse: tudo bem. Do que você precisa? Você pretende confiar em Gilke? Luxon interveio, balançando a lente de um lado para o outro em exasperação. Apesar de sua desaprovação, ele não tentou me impedir. Se isso significa evitar a guerra, então você não acha que devemos a nós mesmos tentar todas as soluções que pudermos encontrar? Perguntei. Minhas noivas ficaram visivelmente surpresas, mas eu já havia decidido confiar em Gilke. Então peço que você prepare alguns desses orbes para serem usados como moeda de troca, disse Gilke. Eu também gostaria de trazer alguns guarda-costas. Deixe-me pegar Greg e Chris emprestados. É um ponto justo. Eles seriam perfeitos para o trabalho. Tudo bem, eu disse. Vou pedir que eles vão com você. Além disso, continuou ele, não satisfeito com as exigências que já havia feito, gostaria de levar Brad também. Ele pôde atuar como um contato com os lords regionais. Além disso, ele está mais sintonizado com seus sentimentos e processos de pensamento do que qualquer outra pessoa. Tenho certeza de que ele será um bom conselheiro. Dei de ombros. Eu realmente não me importo, mas você está basicamente perguntando por todos, menos pelo Julius. Sim, bem, não é como se eu pudesse trabalhar Sua Alteza até os ossos como faço com os outros, argumentou Gilke. Então, basicamente, o que você está dizendo é que vai espremer esses três por tudo que eles valem, não é? Tudo em nome da superação da crise, ele me garantiu. É claro que eles também devem contribuir com sua parcela justa de trabalho. Suspirei. Sinceramente, eu não estava muito interessado em tudo isso, mas era verdade que 4/5 do esquadrão de idiotas precisavam se tornar úteis. Está bem, eu disse. Vou juntar tudo. E fazer aqueles caras se esforçarem o máximo que puderem, pelo que me importa. Gilke ficou pensativo. Depois de um momento, ele sorriu para mim. Foi inquietante. O que é com você? Eu exigi. Olhar para alguém e sorrir dessa maneira é muito assustador. Ah, nada. Eu simplesmente não esperava que você concordasse com todas as minhas solicitações. Dito isso, farei o possível para cumprir essa responsabilidade e atender às expectativas do meu superior. Gilke finalmente se levantou do chão e saiu da sala. Senhor Leon, tem certeza de que isso é uma boa ideia? A sobrancelha de Lívia estava profundamente franzida, indicando sua preocupação. É do Sr. Gilke que estamos falando, lembra-se. Ela não disse isso abertamente, mas era óbvio que ela não confiava em Gilke nem um pouco. Eu não poderia culpá-la, considerando todo o caos que ele causou no passado. Ela tem razão, concordou Noelle. Ele é um bastardo irredimível, pelo que ouvi dizer. E ele não fez algumas coisas terríveis quando estava na República Alzer. Angie colocou a mão na testa. Respeitarei sua decisão, Leon, mas nós dois sabemos que ele sempre leva as coisas longe demais. Ninguém parecia ter fé alguma em Gilke, mas eu confiava que ele cumpriria sua palavra. Não podemos sair dessa situação em uma situação pior do que a que já estamos. Além disso, Gilke é um planejador dissimulado. Você diz isso e ainda acredita nele? Luxon perguntou, virando-se para olhar para mim. É você quem diz que ser desleal é um elogio para um lutador. Em vez de discutir mais, Luxon cedeu e obedeceu à minha ordem. Preparando Licorne para a partida. Na manhã seguinte, Milene percorreu os corredores do castelo dos Frasers. Seu ritmo era tão rápido e apressado que ela deixou suas criadas na poeira. Sua Majestade, por favor, espere. Sua pressa nesta manhã se deveu a um relatório desagradável que acabara de receber. Seu destino era a sala reservada para Leon e seu grupo, onde ele e suas noivas poderiam descansar, relaxar e conversar um pouco. Quando Milene chegou à porta,
Ela a abriu violentamente e invadiu o local. Ela encontrou apenas Angie esperando por ela lá. A garota ficou boquiaberta com a chegada inesperada da rainha. Eu estava prestes a pedir uma audiência com você, disse ela. Milene descartou o comentário sem pensar. Recebi um relatório de que o Licorne deixou o porto. Diga-me, ou do que estava a bordo? Desde o momento em que Milene soube que o Licorne havia partido, ela ficou em um frenesi, desesperada para confirmar os detalhes. A partida do Licorne não fazia parte de sua estratégia atual. Angie deu de ombros. Leon deu a ordem, mas a equipe é formada por Gilk e seus amigos. Não posso acreditar nisso. Milene balançou a cabeça, lamentando a falta de visão de Leon. Angie, por que você não o impediu? Eu não lhe disse que precisamos das 2 naves se quisermos encurralar Raquel. Leon havia prometido manter suas embarcações de prontidão no território dos Fraser por enquanto. Como ele havia voltado atrás em sua palavra, a ira dela certamente se justificava. No entanto, a prioridade de Angie era Leon. Ele tomou a decisão, disse ela. Achei que era a correta, então não fez nenhuma objeção. Milene exalou um longo e profundo suspiro. O que significa que o Duque ainda está aqui no castelo, eu presumo? É claro. Isso deve ser suficiente. Explicarei a situação para o diplomata de Lepart e para o Marquês Fraser. Milene prontamente se virou para sair, embora tenha franzido as sobrancelhas e mordido o lábio inferior. Eu subestimei a ingenuidade dele. Os aposentos que Cario havia recebido na residência dos Fraser eram normalmente ocupados por empregados. Era como um quarto de hotel barato, pouco mobiliado e sem graça. Finn entrou e encontrou Cario parado com uma carranca no rosto. Ele riu. Este lugar combina com você, meu velho. Cale a boca, pirralho. De fato, quem essas pessoas pensam que eu sou? Cario fungou com desagrado. Você veio aqui disfarçado, portanto não é justo se apoiar em seu status. Não se pode culpar os Frasers. Embora Cario soubesse que Finn tinha razão, seu temperamento ainda estava irritado. Mesmo assim, Cario fechou a boca e não fez mais nenhuma reclamação enquanto Finn se dirigia ao sofá e se sentava. Então, disse Cario, o que está acontecendo com o cavaleiro canalha? Ele está tentando evitar uma guerra. Finn franziu a testa. Sabe, meu velho, não acredito nem por um segundo que ele seja tão ruim quanto os rumores fazem parecer. Além disso, ele é meu amigo. Que inesperado para um misantropo tão famoso, disse Cario, pensativo, enquanto baixava o olhar. Mas é meu trabalho tomar a decisão final. Isso é muito bonito, vindo do cara que abandonou suas responsabilidades para sair de férias, respondeu Finn com um encolher de ombros. Você adora falar demais, não é, pirralho? Não importa. Como a Mia está se saindo? Ela está passeando com a princesa e sua comitiva. Eu me certifiquei de que Brave fosse junto com elas, então não precisa se preocupar. O sorriso de Cario era quase imperceptível. É mesmo. Suponho que ela tenha mais ou menos a mesma idade da princesa de Wolfort. É bom vê-las se dando tão bem. Essa tem sido uma boa experiência para ela, continuou Finn. Ela tem mais amigos e parece estar se divertindo. Mas fiquei bastante chocado ao descobrir que a princesa reencarnou aqui, como nós fizemos. Cario assentiu com a cabeça. Também fiquei surpreso quando li sua carta. Tisque. Isso me faz pensar. Por que todos nós estamos sendo trazidos para cá?